A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Jesus.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Graças a Deus, meus queridos irmãos, é um grande privilégio poder partilhar da palavra do Senhor com a sua vida no dia de hoje. É um motivo de muita alegria, porque nós hoje daremos início à nossa série sobre uma sequência de estudos acerca da doutrina da providência de Deus. O tema da nossa série é Deus controla tudo? Então vai ser um estudo seguido, né? De um estudo bem elaborado sobre a providência, o governo de Deus acerca de todas as coisas. Eu acredito que esse estudo vai trazer para nós uma reflexão acerca dos dias em que estamos vivendo, né? E o que nós devemos pensar como cristãos acerca dos males, das instabilidades que nos cercam. O que a Bíblia diz a respeito de todas essas coisas. E assim, sabendo disso, sobre a matéria, providência de Deus, eu acredito que no final dessa série você vai poder dizer com toda firmeza que Deus controla todas as coisas e explicar a crentes e a descrentes a natureza do governo do nosso Deus. Tá bom? Então é com muita alegria que nós daremos início à nossa série no dia de hoje. Uma outra questão que eu gostaria de deixar, um outro esclarecimento, é que a nossa igreja, ela continuará de portas fechadas e nós continuaremos transmitindo cultos, estudos bíblicos através da internet. Tá? Você que quer estudar a Bíblia conosco também nos dias da semana, de terça e quinta, nós estamos expondo o livro de Ruth. Você é o meu convidado. Se você sentiu interesse, é só me mandar uma mensagem. Você é membro da Igreja Presbiteriana Carvalho. Me manda uma mensagem, eu te incluo no grupo para nós estudarmos a Bíblia durante a semana. E no domingo, nós continuaremos pelas manhãs com a EBD, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite com o nosso culto solene, com uma pregação trazida aí por um dos nossos preleitores. Tudo bem? Posto isso, nós vamos continuar então com essa mídia, né, trazendo aí pelo canal do YouTube. Então, eu quero que você fique bem tranquilo que nós estamos resolvendo a questão da qualidade. Nós queremos trazer um material de qualidade para você que está aí em casa. Membro da nossa igreja ou não membro, porque é um registro que nós deixamos aí como testemunho também. Tá? Então, nós estamos trabalhando nisso, melhorando a qualidade de som, tentando melhorar também o vídeo. Estamos com projetos, eu peço a sua paciência e oração, porque o nosso desejo é fazer o melhor, a glória de Deus e para o benefício dos nossos irmãos. Dito isto, vamos para a nossa aula. Hoje, então, nós daremos início, com a graça de Deus, aos nossos estudos acerca dessa doutrina chamada providência. Agora, como eu disse para você, nós estamos buscando melhorar, nós vamos trabalhar com slides para ficar de forma mais clara para você do outro lado da tela, tá bom? Deus controla tudo é o nome da nossa série acerca dos estudos que nós faremos acerca da doutrina chamada providência de Deus, tá? Então, uma apresentação para você. O estudo da providência de Deus é um estudo fascinante, pois não se trata de uma análise fria e sem objetivo de palavras, esquemas, tabelas ou qualquer coisa do tipo. Estudar a providência é conhecer melhor o nosso único e verdadeiro Deus. A providência, como nós veremos mais adiante de forma detalhada, é o modo como Deus governa e sustém todas as coisas. Portanto, estudar a doutrina da providência de Deus é tentar adentrar, mesmo que de forma cuidadosa, porque o terreno que nós vamos pisar é santo, mas é uma tentativa
de nós entrarmos na oficina do Criador e buscar contemplar a sua maneira de trabalhar. Veja, embora saibamos que, por nós sermos seres limitados, falíveis, caídos pelo pecado, nós não conseguimos ter uma visão plena, completa da infinitude e majestade do ser de Deus e de todos os seus atributos. Porque Deus é infinito, é majestoso, e nós somos criaturas caídas no pecado, criaturas finitas, pequenas, diante de um Deus tão imenso. Entretanto, Deus, em sua graça, ele abriu a porta de sua oficina para que nós tenhamos um certo vislumbre do seu glorioso trabalho. E eu tenho plena certeza que a Bíblia é essa abertura, é Deus mostrando como ele trabalha na história da redenção, na história da salvação do seu povo. Então, deste modo, estudaremos o que a Bíblia fala sobre essa metodologia do governo de Deus. E também veremos como nossos irmãos do passado conseguiram vislumbrar essa verdade gloriosa chamada providência de Deus. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né? Eu sou imensamente grato ao ministério do Robert Charles Sproul, ou conhecido como R.C. Sproul por nós, né? R.C. Sproul, ele nasceu em 1939, no estado da Pensilvânia. Ele foi ministro presbiteriano, lá na Flórida, foi fundador e presidente do Ministério Ligonier, foi professor e palestrante em seminários e conferências, autor de mais de 60 livros, vários deles publicados em português, louvado seja Deus. Por que eu fiz questão de fazer essa menção do doutor, né, que faleceu em 2017, do R.C. Sproul? Porque foi através de um livreto dele, que eu li durante essa pandemia, que eu vi a importância de se estudar de forma mais profunda a doutrina da providência de Deus, né? Tanto é que o nome dessa série é tirada de um dos livretos dele. O grande ministério do Dr. R.C. Sproul era trazer temas complexos de forma fácil e acessível para a igreja. Eu não sei se dá para ver no vídeo de forma clara, mas todos esses livretos publicados pela Fiel são assuntos difíceis que o Dr. R.C. Sproul procurava trazer para a igreja de uma forma mais clara. Por exemplo, a oração muda as coisas? Como devo viver neste mundo? Como posso desenvolver uma consciência cristã? Deus controla tudo? E assim por diante. Estes são os últimos dias. O que é arrependimento? O que é fé? Posso crer na Bíblia? Posso ter alegria na minha vida? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Então, dessas dezenas de livros aí que eu recomendo para vocês, tá? Leiam, porque perceba uma coisa, eu sempre gosto de mencionar autores. Eu sempre gosto de fazer menção de livros e bibliografia. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que nós somos atacados por diversos tipos de coisas. Literaturas, notícias, séries, filmes, novelas e assim por diante. Essas coisas não são más em si, mas eu tenho medo de a nossa geração, a geração do povo de Deus, ser influenciada mais pelo mundo e ter gosto mais pelo que o mundo produz do que pelas coisas de Deus. Irmãos, nós vivemos uma época que tem muito conteúdo bom para ser estudado, tem muito tesouro para ser descoberto e resgatado por esses homens de Deus. Por isso eu faço uma menção honrosa do Dr. R.C. Sproul e eu te encorajo a conhecer mais autores, a ler mais, a se empenhar para ser um grande instrumento de Deus na sua família, primeiramente, e depois na igreja e na sociedade. Tá bom? Fica a minha dica aí, Dr. R.C. Sproul. Tá? Então, essa introdução, a introdução que eu fiz desses slides é totalmente tirada daquele livro dele chamado Deus Controla Tudo, e ele vai dizer o seguinte: entre as ideias que têm moldado a cultura ocidental, uma das mais significativas é a ideia de um universo mecânico e fechado.
Essa opinião sobre o mundo tem persistido por centenas de anos e exercido influência tremenda em moldar a maneira como as pessoas entendem a forma como a vida é vivida. Eu diria que, no mundo secular, a ideia predominante é a de que vivemos num universo que é fechado para qualquer tipo de intrusão de fora. Um universo que funciona puramente por forças e causas mecânicas. Em palavras simples, a questão crucial para o homem moderno é a causalidade. Causalidade. A questão é, o que o doutor vai trabalhar aqui, é que hoje, na nossa cultura, nós, de maneira de grosso modo, é idolatrado um Deus chamado causalidade, sabe? É, parece que as coisas funcionam por si mesmas. As pessoas elas não têm nenhuma dificuldade em acreditar no universo mecânico e fechado, que funciona por leis estipuladas pela criação ou pela natureza mesmo, e que não tem nenhum criador por detrás dessas coisas. Então, em primeiro lugar, nossa sociedade e cultura idolatra esse tipo de ensino, da causalidade, da ideia de um universo mecânico e fechado, sem intrusão de fora, sobrenatural. Então, parece haver um clamor crescente sobre a influência negativa da religião na cultura ocidental em que vivemos. Olha só que interessante. Afirma-se que a religião é a força que mantém as pessoas presas na era das trevas de superstição. Mantém a sua mente fechada para qualquer entendimento das realidades do mundo que a ciência tem descoberto. Olha que coisa. Parece que cada vez mais a religião passa a ser considerado o oposto à razão e o oposto à ciência. É como se a ciência fosse algo para a mente, a pesquisa e a inteligência, enquanto a religião fosse algo para as emoções e sentimentos, algo relativo, subjetivo. Que coisa! Nós vivemos, além de vivermos uma cultura que idolatra o caos, que idolatra o acaso, nós vivemos uma cultura onde coloca-se a religião contra a ciência. Coloca-se, então, ali a ideia de que os inteligentes vão pelo caminho científico e os mais sentimentalistas, os que dão vazão às emoções, vão para o caminho da religião. Essa é a cultura que nós vivemos. Olha só que coisa interessante. Apesar disso, ainda há uma tolerância para a religião. Embora nós vivamos aí numa sociedade que cultue o acaso e que coloque a religião como algo de pessoas menos doutas, né, de pessoas que se abstêm de qualquer ciência e inteligência, ainda assim há uma certa tolerância com a religião. A ideia da pós-modernidade frequentemente é expressa como: olha, você pode acreditar em alguma coisa. É sempre bom acreditar. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. O mais importante é crer em algo. Não importa se você é cristão, judeu, muçulmano, budista, o que importa é a fé. Você acredita? Faz bem para você? Então tá tudo certo. Há essa tolerância. Contudo, olha que coisa interessante que o Dr. R.C. Sproul ele vai dizer. Quando ouço comentários como esse, eu quero exclamar: a verdade realmente é importante? Em minha opinião, a coisa principal a se crer é na verdade. Não estou satisfeito em crer simplesmente por crer. Se aquilo em que creio não é verdadeiro, se é supersticioso ou falácia, quero ser liberto disso. Se de fato aquilo que eu creio é mentira e não é real, realmente é o ópio da sociedade, realmente é uma mentira, realmente é um desserviço comunitário. Mas então, ele vai continuar. A mentalidade de nossos dias parece ser a de que, nas questões de religião, a verdade é insignificante. Aprendemos a verdade na ciência e obtemos bons sentimentos da religião. Olha que coisa mais satânica. Hoje, na pós-modernidade, nós vemos a seguinte realidade.
você pode acreditar no que você quiser, mas só não fala que você tem razão. Só não fala que é verdade. De resto, você pode acreditar no que você quiser. Isso é um problema. Às vezes, isso é uma coisa simplista e uma denúncia errônea, né? Não levado ao grau do contexto histórico. Olha a acusação que eles fazem para aqueles que são adeptos de uma crença, principalmente judaico-cristã. Às vezes, opõe-se à ideia altamente simplista de que a superstição religiosa reinou supremamente no passado. E por isso Deus era visto como a causa de tudo. Se alguém ficava doente, a doença era atribuída a Deus. Agora, é claro, somos informados de que a doença resulta de micro-organismos que invadem nosso corpo e aqueles organismos minúsculos operam de acordo com sua natureza, fazendo aquilo para o que eles evoluíram e podem fazer. Então, se tinha terremoto aí, como ele vai dizer, pessoas acreditavam que o terremoto, o temporal, ele era causado diretamente pela mão de Deus. Hoje a ciência sabe, somos assegurados que há causas naturais para esses eventos, né? Placas tectônicas e assim por diante. Eles acontecem por causa de forças que são parte de uma ordem maior, de uma ordem natural das coisas. Saímos da superstição, segundo ele, a ciência, né? Contudo, olha só que interessante, no século XVIII, olha só que interessante, Adam Smith, um filósofo e economista britânico, nascido na Escócia, ele escreveu um livro que se tornou um clássico da teoria econômica no Ocidente. Tá? Não era cristão, até onde eu sei ele não era cristão. Então ele era um filósofo que escreveu um livro sobre economia. E olha só o que ele vai dizer. O nome do livro é A Riqueza das Nações. Nesse livro, Smith ele tentou aplicar o método científico ao campo da economia. Tá? Ele começou a entender ali que gerava pobreza, economia, assim por diante. Então, no esforço para descobrir o que causa certas reações e contra-reações econômicas no mercado, foi que o levou a escrever esse livro. Tá? Mas, embora ele estivesse aplicando a inquirição científica à rede de ações e reações econômicas, ele falou de uma coisa muito interessante, que eu deixei destacado aí. Ele falou sobre a mão invisível. Em outras palavras, Smith ele estava dizendo, sim, há causas e efeitos se movendo neste mundo, mas temos de reconhecer, acima de tudo, que tem de haver um poder causal último, ou do contrário, não haveria poderes causais inferiores. Portanto, todo o universo é orquestrado pela mão invisível de Deus. Estudando economia, ele chegou a essa conclusão. Olha só que interessante. Embora nós estudemos aí vários mecanismos secundários, porque a chuva cai, inunda a terra, porque as placas tectônicas elas se mexem, porque há uma espécie de lei natural em todas essas coisas, é, aplicado também à economia, porque parece que às vezes os planos econômicos são tão certos, tem um caminho a trilhar, mas do nada acontece uma coisa que barra isso de ir para frente, sabe? A ideia do Adam Smith é que, embora existam essas causas, elas são secundárias. E parece que há uma causa primeira, e essa causa primeira é Deus. Porque sem essa causa primeira, essas outras coisas não poderiam existir. E não poderiam haver acasos ou intempéries, né, que fugissem do controle humano. E, embora nós façamos planos, nem tudo sai de acordo com o que nós planejamos. Nem tudo sai direitinho, conforme a nossa agenda. Parece que há alguém superior, uma causa primeira acima de todas as coisas. E essa causa primeira, Adam Smith certamente acertou, né? Certamente falou que foi a mão invisível de Deus. Tá bom? Só para introduzir aí o nosso assunto. Vejamos então
nossa introdução. Aquilo só foi a apresentação, irmão. Só a introdução. Ainda estamos caminhando aí. Tá bom? Tem muita coisa boa para falar. Então, em nossos dias, porém, temos nos focalizado tão intensamente na atividade imediata de algo, de causa e efeito, que na maior parte temos ignorado ou negado o poder causal que abrange tudo e está por trás de toda a vida. Olha só que coisa. O homem, a ciência, eles se detiveram de forma cega, né, e absurda às causas secundárias. Olha que coisa. E eles nunca pararam para pensar na causa primeira. Um conceito trabalhado lá por Aristóteles, né, pela Bíblia muito antes, claro, mas na filosofia por Aristóteles, por Tomás de Aquino posteriormente. Poxa, se você enxergar a criação, todas as coisas, você vai ver causa e efeito, causa e efeito. Mas qual foi a causa primeira que gerou o primeiro efeito e essa cadeia por diante de causa e efeito, causalidade e efeito? Sabe? Qual foi o primeiro motor? Por exemplo, a teoria do Big Bang, da evolução, tudo bem, vocês acreditam nisso? Mas me explica só uma coisa. Qual foi, antes do Big Bang, o que existia? Qual foi a causa que gerou o Big Bang? E qual foi o efeito disso na criação? Quem estava por detrás de todas essas coisas? Da onde veio essa matéria? Então, o homem moderno não tem hoje, basicamente, nenhum conceito acerca da providência. Porque ele se pega de forma cega às causas secundárias e nunca na causa primeira, que é Deus. Tá bom? Na medida que nós formos estudando, isso vai ficando bem mais claro para você que está me assistindo. Portanto, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é estudar com o auxílio dos grandes homens de Deus da história, né, a doutrina do governo e da providência de Deus, essa causa primeira de todas as outras coisas. E o objetivo é estudar isso para que a igreja ela tenha certeza naquilo que crê, naquilo que pessoas trabalharam durante anos, né? Como nós veremos isso na história da igreja em outro episódio da nossa série. Então, a minha ideia é que você se lembre constantemente dessa gloriosa doutrina. E depois que você enxergar essa doutrina, você vai ver que em muitas áreas da sua vida você não terá tanta preocupação ou ansiedade ou insatisfação para com Deus. Porque estudar a providência é conhecer o Deus que trabalha por você. Então, veremos que estudar e conhecer a providência de Deus é também um ataque à cultura cega dos nossos dias, que se detém às causas secundárias e esquece a causa primeira, que é a mão invisível de Deus. Então, qual será a minha metodologia? A metodologia aí será, primeiro, buscar definir o que é providência de acordo com textos bíblicos, que é nosso primeiro estudo de hoje. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca da providência. Tá? Num outro momento, eu vou ver, né, juntamente com você, como essa doutrina foi desenvolvida pelos nossos irmãos do passado, passando aí pela Igreja Antiga, a Igreja da Idade Medieval e até chegar na Igreja da Idade Moderna, passando aí para os nossos dias. Como essa doutrina foi desenvolvida e enxergada pelos nossos irmãos. Tá? E por fim, no outro vídeo, eu vou esclarecer, depois de esclarecida essa doutrina, primeiro, base bíblica, segundo, com base na história, e terceiro, então, eu vou esclarecer algumas dúvidas, perguntas comuns, que são comuns e são sempre levantadas a respeito da doutrina da providência. Por exemplo, se Deus governa todas as coisas, ele é culpado do pecado do homem? Certo? Como que eu relaciono que Deus governa todas as coisas e os filhos de Deus sofrem nesse mundo? Perguntas desse tipo eu esclarecerei de forma bem clara depois de nós firmarmos aí nossos fundamentos no terceiro vídeo. Tá bom? Então, sigamos. Um estudo bíblico. Uma definição
clara sobre providência se faz necessária antes de irmos aos textos bíblicos que comprovam e ilustram essa doutrina. Vejamos o que o Catecismo de Heidelberg responde sobre a pergunta 27, que questiona o seguinte: o que é providência de Deus? Daniel, o que é Catecismo de Heidelberg? Pesquisa no Google, a história é fascinante, é um documento da Igreja Reformada, um documento feito na Alemanha por calvinistas, tá? Pesquisa, é uma grande história, não vai dar para te explicar nesse vídeo, porque falar sobre catecismo e confissões dá somente um vídeo, um estudo, tá bom? Mas conheça a sua igreja, conheça a identidade. Pesquise lá, Catecismo de Heidelberg, a sua história, tá bom? Em poucas palavras, é um documento doutrinário. Catecismo ele foi criado prioritariamente para ensinar as crianças e os novos na fé acerca das doutrinas bíblicas, tá bom? É um documento que a Igreja Reformada possui, tá? Então, na pergunta 27, é questionado o seguinte: o que é providência de Deus? Tá? Então, o que é providência de Deus? A resposta a essa pergunta é: providência de Deus é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Tá bom? O que eu vou fazer com você? Nós, através desse texto, que está muito claro o que é, nós vamos dividi-lo em 3 partes, tá? E nessas 3 partes nós vamos deixar a Bíblia falar por si mesma. Porque toda confissão e todo catecismo é baseado nas Sagradas Escrituras, tá? São verdades claras, tiradas das Sagradas Escrituras. O que eu vou fazer para você? Eu vou usar o Catecismo de Heidelberg como nosso caminho de aula, tá bom? Então, para definir melhor o que seria a providência de Deus. E por fim, né, para alguma aplicação prática para a nossa vida, tá bom? Dito isso, vamos lá. Em primeiro lugar aí, nós temos o que é providência? É a força todo-poderosa e presente, né? É a força todo-poderosa e presente, claro, de Deus, tá bom? O texto aí, nosso primeiro texto bíblico está em Salmo 94, versículo 8 a 11, que nos é dito: atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece o pensamento do homem, os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Vamos lá, então. Os perversos aí no texto cometem um grande equívoco, né? Se continuarem pensando e agindo como têm feito. E agora lhe é ministrada uma repreensão. O modo como os perversos são abordados no versículo 8, como insensatos, tolos, pressupõe que suas ações revelam que estão cometendo erros morais na sua vida. Estão vivendo como animais. O termo insensato aí no texto é relacionado com a palavra animal. Ela pode ser entendida também como animal. É como se Deus estivesse falando: atendei, ó animais, dentre o povo. Olha que linguagem forte. Então, ele faz essa convocação, né, e dá a palavra de instrução. Uma coisa que o tolo não entende é que, uma vez que Deus é o Criador, ele conhece tudo o que está acontecendo no mundo. Ele deu ouvidos aos homens. Olha o que vai dizer o verso 9. O que fez ouvido não ouvirá?
E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Olha que coisa, que texto! Deus está dizendo, né, através do salmista, quem foi que fez o ouvido? Não vai ouvir? Fui eu que fiz os olhos. Então eu enxergo mais do que vocês. Eu sei o que acontece nas nações. É eu que dou sabedoria para os homens. Então, se a sabedoria do homem mais inteligente do mundo emana de mim, imagine a minha sabedoria. Será que eu que sustento a sabedoria de vocês não vou ser mais sábio? Não vou saber o que está acontecendo no mundo em que eu criei? Deus está dizendo que controla as nações, disciplinando, punindo, dá conhecimento às criaturas. Deus vê por intermédio dos humanos, entende que a vida deles é breve. É breve. Olha que coisa. Olha que coisa. Deus conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Deus, a providência de Deus é uma força toda poderosa e presente. E presente. Deus governa o mundo, pune nações, ele está soberanamente controlando guerras, mas ele sabe o que cada um pensa, o que cada um fala e o que cada um faz. É isso que o texto está nos dizendo. Olha que interessante esse filósofo, Jean-Paul Sartre. Esse pode ser um dos pensamentos mais terríveis que o ser humano pode ter. O de que há alguém que é, né, como Jean-Paul Sartre lamentou, um espreitador cósmico supremo, que olha através do buraco da fechadura do universo e observa cada ação de cada ser humano. Se há algo, irmãos, a respeito do caráter de Deus que repele dele as pessoas mais do que a sua santidade, esse algo é a sua onisciência. Cada um de nós tem um desejo intenso por um senso de privacidade que ninguém possa invadir para intrometer-se nas coisas secretas de nossa vida. Todos nós queremos privacidade. Todos nós queremos aquele momento. E o Sartre está dizendo que é uma agonia da alma você saber que tem um espreitador cósmico supremo, segundo ele, que olha no buraco da fechadura do universo e observa cada ação de cada ser humano em toda a história, em todo milésimo. E é isso que o texto está dizendo. Deus, ele está aonde nenhum ser humano está. Deus vê aquilo que às vezes nenhum ser humano vê. Deus está no seu quarto, Deus está nas suas conversas de WhatsApp, Deus está naquilo que você vê na internet, Deus está. E você não pode fugir disso. Isso é providência de Deus. É uma força todo-poderosa e presente, constantemente. Constantemente. Isaías vai corroborar com isso, dizendo: ai dos que escondem, né? Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. E as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? E o profeta agora vai chamar a atenção. Olha o que ele vai dizer: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Olha que loucura! Os versículos 15 e 16 desse texto de Isaías é uma chamada do insensato. É aquele vaso que diz ao olheiro: você não me criou. Eu sei mais do que você. É interessante porque dentro do contexto de Isaías, aqui, né, é evidente que alguma sorte de plano político secreto fora engendrada, né, fora feita, sem que o
essas pessoas, a elite ali do povo de Deus, sem que essas pessoas consultassem o profeta. Então, através do prisma de Isaías ali, não consultaram a Deus. Provavelmente, entrando no contexto, seja uma referência à quebra da aliança de vassalo que eles tinham para com a Síria. Então parece que, segundo ali o livro dos reis, segundo Reis ali 18, né, se você pegar para ler, você vai entender, parece que o povo ele queria se desvencilhar da Síria, não para confiar em Deus, mas para fazer uma aliança com o Egito. Sabe? O povo estava então debaixo da autoridade da Síria. Eles queriam romper com essa aliança ou essa política, né, de vassalo da Síria e fazer aliança com os egípcios. Isso era abominação perante Deus. E parece que eles achavam que eles estavam fazendo de forma secreta. Parece que eles estavam fazendo de forma como quem dissesse: Deus, eu mando da minha vida. Eu não te devo satisfação. O que então Deus está contestando aqui, foi a ideia de que o povo, em vez de assegurar sua liberdade, sua confiança no próprio Deus, eles queriam depositar a sua esperança em outros povos, nos seus planos, nas suas alianças. A ideia aqui do texto é um quadro, imagina aí um quadro pequeno de uma sociedade secreta em Israel, no subsolo, conversando no aglomerado ao redor de uma mesa acerca dos próximos planos militares, acerca da próxima aliança. E a ideia aqui é que eles estão conversando no subsolo de uma forma secreta sobre os próximos planos militares e Deus não pode ver. Olha a mentalidade deles. Por isso que o texto fala, ai daqueles que fazem obras às escuras. Vocês acham que vocês estão escondidos de quem? Deus conhece vocês porque foi Ele quem fez vocês. Olha só que coisa. Vocês podem fazer aliança com quem vocês quiserem, mas o pago virá mais tarde. Vocês sofrerão consequências. Antes de vocês falarem, Deus já sabe o que está no coração de cada um, porque Ele fez vocês. Ele é o olheiro. Irmãos, visto nós podemos ver aí como seres humanos, como Adão e Eva, eles têm tentado esconder-se de Deus. Nossa própria cegueira, escute isso, nossa própria cegueira nos ilude a pensar que Deus também é cego. Deus não é cego. Essa afirmação só por si, ela evidencia que é nós que não entendemos a existência das coisas como elas são. Só de pensar que Deus não nos enxerga é uma prova da nossa loucura, é uma prova da nossa cegueira. Se nossa mente não fosse obscurecida por nossa própria determinação pecaminosa de manter o nosso caminho a qualquer custo, seríamos capazes de entender que o Mestre designador tem uma via para nós e que a mais profunda alegria é descobrir esse caminho que Deus tem para nós e cooperar com Ele. Por isso, então, que às vezes nós caímos, sofremos as consequências de nossas próprias escolhas. E a nossa maior loucura é demonstrada quando nós achamos que Deus não está bem. Isso é uma loucura. Atos dos Apóstolos, mais uma prova bíblica aí da força toda poderosa e presente de Deus. Atos dos Apóstolos vai dizer: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quando o apóstolo estava em Atenas, ele discursa, né, sobre isso, ali com os filósofos atenienses.
eu quero chamar a sua atenção para 2 pontos dessa fala do apóstolo Paulo, para ilustrar ainda nesse primeiro ponto, uma força todo-poderosa e presente, que é a providência e o governo de Deus. 2 pontos que nós podemos tirar nesse texto. Primeiro é a criação. Os atenienses, eles dividiam os povos do mundo em 2 classes. Olha que interessante. Para o grego, existiam 2 classes. Os gregos e os bárbaros. Lembra dos judeus? Os judeus também dividiam o mundo em 2. Os que são judeus e os que são gentios, que seriam não judeus. Para o grego, o mundo também se dividia em 2. Os que são gregos e os que são bárbaros. Todo aquele que não tivesse nascido na Grécia era considerado um bárbaro. Paulo desafia essa teoria focalizando a atenção na origem do homem. Sem mencionar a sua fonte, ele ensina a narrativa da criação de Gênesis e declara que Deus é o criador do homem, conforme Gênesis 2:7. E mais, de um só Adão, Deus fez todas as nações dessa terra, conforme o texto. O propósito de Deus era ter o globo inteiro habitado pelas diversas nações que tiveram origem nesse único homem. Isso significa que a raça humana é integralmente relacionada e seus membros povoam toda a terra. Por causa da sua origem comum, o judeu não deve desprezar o gentil e o filósofo ateniense não deve desprezar o judeu. Deus que criou a humanidade, a governa e a sustenta. Por essa razão, o homem deve reconhecê-lo como Criador e Senhor. Em segundo lugar, primeiro nós vimos então a criação, né? Que então Deus criou a humanidade, ele governa e sustenta, ele criou a partir de um único homem, tentando aí com o objetivo de povoar toda a terra, tá? Então, Paulo, por essa razão, o homem deve reconhecê-lo como Criador e Senhor. Só por isso, pela primeira coisa, porque Deus criou tudo, inclusive os homens. Mas em segundo, olha só a questão da providência de Deus, que é o nosso tema principal, né? Deus governa sua criação, especialmente o desenvolvimento das raças e nações. Ele determinou, o que o texto vai dizer, ele determinou, né, ou fixou os tempos designadores ou designados para essas nações e o limite da sua habitação. Conforme diz o texto, havendo fixados tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isto é, o próprio Deus está no pleno controle de todas as coisas, definindo suas épocas e fronteiras. Os gregos ensinavam que eles tiveram a sua origem no solo no qual habitavam. O ensino de Paulo, portanto, conflitava com a própria teoria de origem deles. Mas o apóstolo, então, ele substitui essa teoria defeituosa dos gregos serem a grande raça, né, o suprassumo de todas as raças. Ele substitui isso, essa teoria defeituosa, pela revelação de Deus acerca da linhagem do homem. E ele faz isso com o único objetivo: mostrar que Deus governa de forma poderosa e presente todas as épocas, estações, anos, fronteiras. A história está sob o controle de Deus. Olha que coisa! O texto mais uma vez comprova que a providência, o governo de Deus é a sua força todo-poderosa e presente. Certo? Outra coisa, caminhando. Então, no primeiro ponto, a força toda poderosa e presente de Deus é a providência. Em segundo lugar, nós vemos aí que, lendo aí de forma completa, o que é providência? É a força toda poderosa de Deus e presente com que Deus, pela mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Então, em segundo lugar, o que é providência? A mão de Deus governando e sustentando todas as coisas. Todas as coisas. Tá? Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui poderia ser traduzido da seguinte maneira: que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Tá? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, não é somente o Criador do universo, conforme o versículo 2 desse texto. Ele é sustentador de todas as coisas. As duas passagens, tanto o verso 1, 2, como o verso 3, você pode ler na sua casa, elas complementam-se mutuamente, revelando o poder divino do Filho de Deus. Ele fala, e por sua palavra, todas as coisas são sustentadas, preservadas e mantidas de pé. A primeira parte do versículo enfatiza a pessoa de Cristo, a segunda, a obra de Cristo. Então, começando com a discussão sobre o ser do Filho, o escritor continua com as explicações, ou a explicação sobre a atividade do Filho de Deus, a qual envolve o cuidado de todas as coisas. Na verdade, é interessante, quando o texto diz aí, ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu poder. Primeiro ele está falando do seu ser, né? Da sua pessoa. Então depois ele vai falar da sua obra. O que ele faz? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa interessante. Olha como embasa o que nós estamos dizendo aí através do Catecismo de Heidelberg. O que é a providência é a mão de Deus, governando e sustentando todas as coisas. E o texto vai dizer aí que esse poder vem única e exclusivamente da palavra do Filho de Deus. E esse verbo aí, sustentar, ele poderia ser traduzido como aquele que carrega, sabe? A palavra significa essa ideia mesmo, carregando, sustentando todas as coisas. A palavra em si só, ela traz um significado muito rico. Ela não é como era utilizado ali no tempo que o escritor aos Hebreus escreveu. Porque ali existia uma mitologia grega em que Atlas, filho de Júpiter, carrega o mundo nas costas e cujo movimento é vagaroso, porque o peso do globo quase o esmaga. Então Atlas, lá na mitologia grega, filho de Júpiter, ele é sempre retratado carregando o mundo nas costas. Mas ele sempre é com uma cara de dor, sabe, retratando aí um esmagamento. Não. O Senhor Jesus carrega somente pela palavra do seu poder. Olha que coisa interessante. O Filho carrega todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é como Atlas, filho de Júpiter. E ele carrega todas as coisas para levar ao fim designado. E ele faz isso mediante unicamente com sua expressão vocal. Cristo, o governador do universo, profere uma palavra e todas as coisas ouvem e obedecem a sua voz. Nenhum outro gesto é necessário, pois a sua palavra falada é o suficiente. Quão poderoso é o nosso Deus! Deus, ele governa o mundo com a sua palavra. Olha que coisa interessante. Segundo aí Stuart Olet, um dos pregadores mais claros de toda a história. Se você quer ouvir um bom pregador, se você quer ouvir uma pessoa muito clara e incisiva naquilo que fala, leia e escute Stuart Olet. Tá? Ele esteve no Brasil recentemente, na Conferência Fiel. Recomendo com todo entusiasmo esse pregador. Tá bom? Segundo Stuart Olet, eu acho que vai cortar para vocês. Se cortou, eu vou ler para vocês, tá bom? Por causa do meu quadradinho ali lá em cima. Então, segundo Stuart Olet, aqui nos é dito, né, qual é a relação de Cristo com o universo. O que impede o mundo de se desintegrar ou deixar de existir? Que poder mantém coesos todos os átomos e moléculas? Momento após momento, ano após ano, século após século, o universo continua existindo. Qual é a explicação disso? Sua existência continua. Não é apenas algo que acontece. Não é uma coisa, um universo mecânico e fechado. A palavra de Cristo trouxe a existência.
Uma palavra de Cristo acabará com tudo. E essa mesma palavra que mantém tudo coeso. Olha que coisa interessante. Pela palavra, Cristo criou todas as coisas. Pela palavra, Cristo mantém todas as coisas no seu funcionamento. Todas essas leis que nós chamamos de leis naturais, que a ciência chama, essa lei da física, lei da gravidade, lei de todas essas coisas, nada mais é do que a palavra de Cristo sustentando todo o universo. Cada respiração que você dá, cada fôlego, cada fotossíntese que acontece, cada coisa meticulosamente, cada molécula, cada globo de sangue que se movimenta por suas veias nesse exato momento, acontece por causa da palavra de Cristo. E um dia todas essas coisas passarão pela purificação pela palavra de Cristo. Como diz Paulo em Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Notícia, você não existe. Você não existe. Você subexiste. Subsiste. Você vive e existe de favor. A sua existência é custeada pela palavra de Cristo. Todos os seres que respiram. Todos os seres que veem a vida. Toda flor que desabrocha. Todo pássaro que nasce e bate as suas asas. Todo animal do campo. Todas essas coisas só respiram e vivem por causa da palavra de Cristo. Isso é providência. Isso é governo de Deus. Por último, né, nós vimos então que em primeiro lugar, providência, ela é uma força todo-poderosa e presente, certo? É uma força todo-poderosa e presente em todos os lugares, em todas as épocas. Né? Ninguém pode se esconder de Deus. Essa é a natureza do seu governo. Segundo, vimos também que é a mão invisível de Deus pela qual ele governa todas as coisas. Governa e sustenta todas as coisas. Em terceiro, então, nós vamos ler aí, né, que todas as coisas não sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Tá? Em terceiro, então, nós vemos que a providência é o cuidado paternal de Deus para com seus filhos. Certo? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: sabemos que todas as coisas. Tá? É interessante que essa passagem ela é uma espécie de sumário do capítulo 8, do versículo 1 ao 27. Se você quer estudar o capítulo 8, o sumário está aí, em um versículo, no versículo 28. Certo? Então, você só pode entender o capítulo 8, do versículo 1 ao 27, se você entender esse versículo. Então, olha que coisa interessante. De uma forma bem rápida. Paulo já demonstrou que para os cristãos que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Isso você vê no versículo 1 a 8, do capítulo 8. Eles são habitados por esse Espírito que ainda ressuscitará gloriosamente em seus corpos. Versículo 9 a 11. Recebem a certeza de que são filhos de Deus e como tais são seus herdeiros. Versículo 14 a 17. Seu atual sofrimento por Cristo e por sua causa significa que um dia partilharão de sua glória. Uma glória tão maravilhosa que, em comparação com ela, os obstáculos se transformam em nada. Versículo 18. Eles habitarão aquele novo céu e nova terra pelos quais toda a criação ora geme em expectação. Versículo 19 a 22. Eles mesmos igualmente gemem quando ardentemente aguardam sua adoção final. Versículo 23 a 25. O Espírito os auxilia em toda a sua fraqueza. Esse Espírito sempre intercede por eles em harmonia com a vontade de Deus. De sorte que essa intercessão, acompanhada de gemidos inexprimíveis, certamente será eficaz. Versículos 26 a 27. Então,
Dito isso, entra o versículo 28 nesse contexto de bênçãos provindas do sacrifício da cruz. Somos salvos da condenação, temos o Espírito Santo e aguardamos ardentemente novos céus e nova terra com nossos corpos glorificados. Então, William Hendrickson, ele vai pontuar aqui 3 coisas importantes desse texto. Primeiro, todas as coisas, não menos, cooperam para o nosso bem. Aqui está incluso não só prosperidade, mas também adversidade. Não só alegria e felicidade, mas também sofrimento e tristeza. Os maus desígnios são, por Deus, direcionados para o bem do seu povo. Está incluso não só o que os santos pessoalmente experimentam, mas também os que estão, tudo quanto está fora da esfera da sua experiência espiritual. Toda a história, todos os governos, a economia, tudo o que acontece, irmãos, é Deus fazendo que todas essas coisas, embora por vezes sejam más em si mesmas, mas Deus consegue converter essas coisas para o bem do seu povo, conforme fez com José do Egito. Isso é muito interessante. Especificamente, as seguintes entidades estão entre as que são divinamente ordenadas e dirigidas, de modo a cooperar para o bem dos que amam a Deus. Olha só, anjos bons, Hebreus 1,14. Satanás e suas hostes, Romanos 16:20. Efésios 6, do 10 ao 16. Nações do mundo e seus governantes, Salmos 2, Salmo 48, do 4 ao 8. Chuva e trovão, 1 Samuel 12, do 18 ao 20. Mananciais, montanhas e nuvens, Salmo 46, 4. Mateus 24, 30. Apocalipse 1, 7. E até mesmo as estrelas em sua trajetória, Juízes 5, 20. Todas essas coisas, com todas essas listas de versículos que eu citei, você pode depois procurar, são todos agentes que Deus faz com que hajam para o bem do seu povo. Anjos, demônios, governos, mundo, mananciais, montanhas, nuvens, estrelas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo na criação. Deus faz com que coopere para o bem dos seus filhos. O pensamento aqui central é que no amor soberano de Deus há amor. No amor soberano de Deus há sabedoria e amor, né? Claro. Tudo é levado a convergir e a contribuir para esse árvore, para que nós vejamos que há uma harmonia final em todas essas coisas. Segundo, primeiro, todas as coisas, né, inclusive as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Isso é uma questão que nós vamos trabalhar lá no terceiro vídeo, como isso acontece na prática. Tá bom? Vamos lá. Segundo, é também somente para os que amam a Deus que todas essas coisas cooperam para o bem. Tá? No original, as palavras "e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", né, é uma tradução, melhor dizendo, que não está no original. "E sabemos". A nossa tradução está muito boa essa área, que ela começa "sabemos". Isso significa, né, que Paulo tinha completa certeza do que ele estava falando. Sabemos. Tem algumas traduções que colocam mais. Entretanto, ou mas, dando a ideia de uma adversativa. Mas o texto aí Paulo está seguindo um raciocínio lógico. Nós temos bênçãos em Cristo. Nós temos o Espírito Santo e aguardamos novos céus e nova terra. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a melhor tradução, é a nossa. Tá? Quis deixar bem claro. Mas é importante dizer que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? E esses que amam a Deus só amam a Deus porque eles foram chamados segundo o seu propósito. Porque Deus os amou primeiro. Essa é a ideia. Tá bom? Essa é a ideia. Né? Que é a terceira.
amam a Deus porque este o amou primeiro. Tá bom? Portanto, olha que coisa interessante. O que Paulo está realmente dizendo em Romanos 8, 28 é: sabemos que para os que amam a Deus e amam-no por causa da obra de Deus neles, como determinado por seu propósito soberano e eletivo, todas as coisas cooperam, né, e operam juntamente para esse bem. Dessa maneira, a responsabilidade humana é plenamente mantida, mas o Deus triuno é quem recebe toda a glória. Que coisa interessante. Eu amo a Deus porque eu fui escolhido segundo o seu propósito e fui chamado por ele. E ele é glorificado nisso. No final das contas, toda a glória é para o Senhor, nosso Deus. Por fim, ao analisarmos esse estudo bíblico guiado pelo Catecismo de Heidelberg, chegamos a uma clara definição sobre o que seria a doutrina da providência de Deus descrita nas Escrituras. Em suma, vimos que a doutrina da providência é a força todo-poderosa e presente de Deus. Vimos isso em primeiro lugar. É também a mão invisível pelo qual Deus sustenta e governa todas as coisas. Segundo lugar. E, por fim, contemplamos que tal governo é para os crentes de todas as épocas a forma paternal pela qual Deus cuida de seus filhos. Vimos em terceiro lugar. Daí, de forma mais clara, para você anotar, voltar no vídeo. Bom, foi um estudo bem longo, é um estudo que demanda tempo mesmo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, tenham paciência, a qualidade do vídeo vai melhorar, porque nós precisamos, por conta dessa gama de estudo que nós queremos proporcionar para vocês, tá? Tendo o vídeo, você pode voltar, ouvir com mais calma aquilo que não ficou muito claro no primeiro momento e assim por diante, tá bom? Ouça com sua família, é uma dica que eu dou para vocês. Estude com o caderno na mão, Bíblia na mão e assim por diante, tá bom? Então, concluindo, uma força todo-poderosa, a mão de Deus que governa e sustenta todas as coisas e o cuidado paternal de Deus, tá? Obrigado, então, e até a próxima. Antes de terminarmos, você pode perguntar: opa, mas para que serve saber sobre a criação de Deus? Ou sobre a providência de Deus? Leia Heidelberg, a sua pergunta 28. Tá? Eu vou ler para você, quebrar esse galho e te dar essa resposta. A pergunta diz: para que serve saber da providência de Deus? Deixa eu colocar aqui. Para que serve, né? Saber da providência de Deus. Ele responde o seguinte: para que tenhamos paciência em toda a adversidade, mostremos gratidão em toda a prosperidade e, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não pode agir nem se mover. Em meio à pandemia, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, não temas. Deleite-se na verdade que o seu Deus governa sobre todas as coisas. Tenha paciência na adversidade. No momento da adversidade é o momento de darmos as mãos uns para com os outros e passarmos juntos por esse momento de aflições. É o momento de nós termos paciência, mostrarmos também que quando tudo isso acabar, quando dias melhores virem sobre nossa vida, que nós sejamos mais gratos a Deus pelos momentos de prazer e prosperidade. Porque nós sabemos que todas as coisas vêm na sua mão. E por fim, quanto ao futuro, tenha confiança em Deus, porque é Ele quem está governando o universo e nem por um só segundo a palavra de Cristo perdeu o seu poder. Ele ainda governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Não são os homens maus, não são os governantes desse mundo, mas é uma pessoa gloriosa do Filho de Deus que detém os poderes
que lhe foi dado nos céus e na terra. Deus abençoe, é um privilégio. Gostaria de deixar um recado que hoje, né, dia de domingo, nós teremos as nossas mexericas, tá? Vocês sabem que há um pastor que ele sempre, de uma forma, ele traz para nós uma mexerica e você, ao pegar a mexerica, você pode dar uma oferta missionária para ajudar o nosso querido pastor, tá bom? Hoje, então, vai estar disponível lá, estará na nossa igreja um grupo, parece que de diáconos, né? Uma escala de diáconos, segundo o nosso pastor, que estará cuidando dessa distribuição. Então, não deixe de pegar uma mexerica e levar uma oferta missionária para ajudar na missão desse pastor. Tá bom? Deus abençoe. Foi um grande privilégio poder trabalhar com você. Te espero na próxima, onde nós continuaremos o nosso estudo acerca da providência de Deus. Deus abençoe.